Olá, amigos do canal maior de todos os tempos. Eu sou o Fernando Campos Ribeiro, membro da Sofis e também do podcast Amigos do Urbano. E o Santos segue a sua participação na Série B do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada enfrentaremos a equipe do CRB. E como aqui a gente fala de história, vamos ao primeiro encontro, que aconteceu no ano de 1965, inclusive completou 59 anos nessa última quinta-feira, que foi um amistoso disputado no estádio da Pajuçara. O jogo ganhou forma quando um grupo de empresários decidiu bancar em Maceió um amistoso. A princípio, o confronto seria do Santos contra um combinado, formado pelos jogadores do CRB e do CSA. Mas os dirigentes das duas equipes não se entenderam sobre quantos atletas de cada time participaria da partida. E aí, os promotores do evento resolveram acertar apenas com o CRB, até porque boa parte deles era torcedor do clube, o clube este que havia sido campeão alagoano no ano anterior, 1964. Foi uma das partidas mais marcantes do estádio da Pajuçara. O público foi tão grande que muita gente teve que ficar do lado de fora do estádio, sem poder ter a oportunidade de ver de perto o maior jogador de futebol de todos os tempos. Ao final, o placar terminou com um verdadeiro massacre da equipe paulista, com o rei do futebol brilhando intensamente. O CRB lutou muito em campo, tentou fechar espaços, o goleiro Dirceu fez boas defesas e a partida foi para o intervalo com um 0-0 até que certo ponto heróico para o CRB. Na etapa final, o Pelé marcou o primeiro logo aos 7 minutos, num chute indefensável. Depois o Coutinho ampliou aos 13 e aos 18. A defesa do CRB passou a buscar a canela dos adversários e aí a diretoria do Santos não quis correr riscos e ordenou que os astros do time fossem substituídos. Antes de dar lugar ao Santana, o Pelé marcou o quarto gol. O Toninho Guerreiro fez fila no campo ofensivo, passou pela zaga, driblou inclusive o goleiro e colocou para marcar o quinto gol. Para fechar a exibição, 6-0 Santos, o Peixinho deixou a sua marca na rede alagoana. O segundo jogo entre as equipes aconteceu 7 anos depois, partida válida já pelo Campeonato Brasileiro de 1972, no recém-inaugurado estádio de nome Rei Pelé, que não contou naquela partida com a presença do Rei, afinal de contas ele estava contundido. O Santos venceu por 3-1 com gols de Carlos Alberto, cobrando penalidade, Roberto Carlos e Orlando Amarelo, Orlando Lelé. Caravieira diminuiu para os donos da casa. Pouco mais de 8 anos depois, mais precisamente do ano de 1981, as equipes se enfrentaram na segunda rodada da primeira fase. O Santos venceu por 5-2 com gols de Miro, 2 gols marcados pelo Roberto Biônico, mais um gol marcado pelo João Paulo e outro pelo Carlos Silva. Para o CRB, quem marcou foi o Enéas e o Joãozinho Paulista. Seguindo adiante na história, 1984, as equipes voltaram a se enfrentar pela segunda fase do Campeonato Brasileiro. O Santos foi até Maceió, mas não saiu de um 0-0. Uma semana depois, pela mesma segunda fase, mas já pela quarta rodada, jogando na Vila Belmiro, o Santos não teve dificuldades, venceu com gols de Lino e de Serginho Chulapa. E esse foi o último encontro válido, por competições nacionais entre as equipes, ou seja, 40 anos de hiato nesse confronto entre Santos e CRB, válido por competições nacionais. Porque teve um outro confronto que aconteceu em 1992, um amistoso. O Santos foi para o Nordeste do país, 2 dias antes dessa partida, venceu o Náutico por 2-0. E aí jogou com o CRB no estádio Rei Pelé, acabou perdendo por 2-0 com os 2 gols marcados pelo Hamilton. Nessa partida, o Santos teve expulsos 3 jogadores, o centroavante Paulinho, o volante Bernardo e também o zagueiro Pedro Paulo. Então as equipes não jogam desde 92 e a gente deseja muita sorte para que o Santos saia dessa partida vitorioso,
mais uma vitória na nossa caminhada na segunda divisão e que possamos seguir adiante na primeira colocação e voltar ao nosso objetivo máximo, que é regressar à elite do futebol brasileiro. Certo? Um grande abraço, eu volto na próxima rodada com mais histórias. Tchau, tchau.